Eu me chamo Pedro, eu sou estudante do IFPE, eu sou aluno, eu estou cursando, na verdade, Eletrotécnica à tarde. E eu vou falar um pouquinho sobre segurança do trabalho, eu vou falar exatamente sobre a história, o seu desenvolvimento, e eu vou falar um pouquinho sobre os EPIs e o EPC. Bem, a história da segurança do trabalho, ela é bem antiga, ela se vem lá do nascimento, antes do nascimento de Cristo. E lá com os egípcios, lá na época dos faraós. Bem, como vocês sabem em história, os egípcios, eles começaram não com escravos, e sim com eles mesmos trabalhando. Ou seja, nessa época, eles mesmos trabalhavam. Então eles têm um certo cuidado para não machucar os cidadãos de lá, né? Assim, foram os primeiros relatos da segurança do trabalho em toda a história, que foram escritos em hieroglifos e tal. Bem, logo depois dos egípcios, outro registro que nós temos é lá por 1800, na Revolução Industrial, em que temos é como se fosse assim, teve uma criação das indústrias com máquinas e tal, substituindo muitos humanos, mas mesmo assim ainda tinha pessoas trabalhando nas máquinas, era muito perigoso. Não só pessoas, adultos, mas também tinham crianças. Muitas crianças perdiam a mão, muitos adultos não conseguiam trabalhar, além da exaustão que tinha, porque eles trabalhavam muitas horas por dia, o que fez com que algumas pessoas começassem a pensar mais nos trabalhadores, fazer mais propostas a favor dos trabalhadores, impulsionando isso. O que eu posso considerar que a revolução ela foi como um impulso para a segurança do trabalho. Bem, logo depois da Revolução Industrial, nós temos um outro presidente, na verdade, que vai a favor dos trabalhadores. Ele é Vargas. Vargas, ele fez a CLT, que ajudou muitos trabalhadores, ou seja, foi certo que uma revolução para os trabalhadores. Assim, com o passar do tempo, foram criadas também as normas regulamentadoras, as conhecidas como NR. Bem, as NRs, eu vou falar de algumas específicas, mas como eu não me lembro muito bem o número dela, que eu vou falar dos EPC e do EPI. O que são os EPCs e os EPIs? O EPC, o Equipamento de Proteção Coletiva, que é para todo o coletivo, que protege em relação a todo um grupo de pessoas, de trabalhadores, como o nome diz, coletivo. E o EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual, que, como o próprio nome diz, é para proteger individualmente, como um capacete, um óculos de proteção, uma luva, isso para determinados tipos de trabalho. Bem, eu vou dar um assunto bônus, eu vou falar do CIPA, da NR5. Bem, o CIPA eu vou falar logo o objetivo dele, eu não vou falar muito a história. Bem, o CIPA, ele tem como um objetivo dele que seria mapear áreas de um determinado local de trabalho. Ele mapeia e diz os possíveis riscos que podem haver naquela área, que possam atingir a integridade física do trabalhador, como, por exemplo, um risco biológico, um risco, como eu posso dizer... É porque não me falha a memória agora todos os riscos que podem ter em determinado local. Bom, então é isso que eu vou fazendo por aqui e eu vou deixar para o meu amigo, para ele falar sobre um pouquinho dos exercícios sobre o curso de segurança de trabalho. Olá, meu nome é Pedro de Oliveira e eu vou explicar as questões que eu e Pedro nós fizemos com relação ao trabalho de segurança do trabalho. Primeiro, analise as afirmações. Primeiro item, as empresas são responsáveis pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção, segurança e saúde do trabalhador. Segundo termo, o EPI é todo meio ou dispositivo coletivo destinado à saúde e à integridade física dos trabalhadores. Terceiro item, sobre a CIPA. Quando se elabora um mapa de riscos, é necessário entrevistar os trabalhadores para saber sobre suas queixas, situações de risco, as melhorias que podem ser realizadas, etc. E o quarto item, o uso de entorpecentes, álcool e outras substâncias são consideradas como condições seguras. Nesse caso, as afirmações 2 e 4 estão erradas. Ou seja, a segunda afirmação fala que o EPI é todo meio de segurança coletivo. Isso não é verdade, porque o EPI significa equipamento de proteção individual e não coletivo. Já o quarto item fala que o uso de entorpecentes, álcool e outras substâncias são consideradas como condições seguras. Não é condições seguras, isso significa que é uma negligência do próprio trabalhador. Nesse caso, a resposta primeiro seria a letra A, que fala que duas alternativas são verdadeiras, ou seja, a primeira e a terceira. Vamos para o segundo quesito. Itens abaixo não podem ser considerados condições seguras. Letra A, falta de proteção mecânica. Letra B, negligência.
Letra C, escadas inseguras. Letra D, tubulação mal planejada. Ou letra E, ventilação inadequada ou incorreta. Nesse caso, a resposta seria a letra B, que é negligência. Por quê? Aqui fala na questão que não pode ser considerada condições seguras, ou seja, negligência. Já que o primeiro quesito, no quarto, fala que os entorpecentes de álcool e outras substâncias são consideradas como condições seguras. E está certo. Então, a letra B do segundo é a resposta correta do segundo quesito.